Oi, gente, vou compartilhar com vocês o passo a passo desse mini cachepô para suculenta. Vou fazer ele com acabamento diferente. Esse eu coloquei tag, esse vai ser diferente. Eu comecei fazendo, então, o anel mágico. Tô fazendo bem calmamente para vocês verem como que é. E faço o meu primeiro ponto ali para fechar o nosso anel mágico. Vou colocar mais 5 pontos nesse anel mágico. Com o primeiro que a gente fez para fechar, fica 6. Então, o total são 6 pontos dentro do anel mágico para iniciar. Fiz os meus 6 pontos, agora eu vou fechar o anel mágico. Então, como que a gente fecha, né? Quando é ponto centrado. A gente pega esse primeiro ponto ali, aquele Vzinho em cima, espacinho, primeiro espaço, e joga o fio lá para trás. Agora, a gente ajusta bem, deixa ele bem justo, bem justinho. E a gente precisa inserir a agulha no primeiro ponto, que foi o que a gente começou, né? Fechou o anel mágico e começou a fazer os pontos. Ele é mais apertadinho, é normal. Então, tem que verificar, achar o meinho dele, que é o Vzinho, e inserir a agulha, cuidar para sair lá atrás, bem no meio das duas alcinhas, para ficar bem certinho. Aí, assim, puxa o fio do novelo, coloca na agulha também aquele fio que a gente jogou para trás, aquele ponto que a gente jogou para trás, e tira os dois juntos numa laçada. E assim a gente fez um ponto baixo centrado. Essa carreira são de aumentos, então para cada ponto eu vou fazer 2 pontos, totalizando 12 pontos nessa segunda carreira. Sempre verifica, quando você insere a agulha, se lá atrás saiu no meio dos dois fiozinhos, para o ponto não ficar torto, né? Não correr o risco dele ficar torto. Eu tô usando uma agulha de 5,5 milímetros, e esse meu fio, ele é residual. Ele é uma malha com um leve elastano, numa espessura mediana, então eu gosto de usar uma agulha mais fina para deixar a peça mais delicada, o ponto mais delicado. Agora, eu cheguei no primeiro ponto que eu fiz lá no começo, eu coloquei um só, e agora no final eu coloco o segundo, já que é um aumento para cada ponto, né? Eu gosto de fazer dessa forma. Aí, ficou bem certinho a nossa segunda carreira, ajusto bem e vou fechar ela para fazer a terceira carreira. Da mesma forma, insere a agulha de trás para frente, puxa essa laçada para trás, ajusta o fio, para não ficar fio excedente, né? E insiro a agulha no meio desse ponto, confere lá atrás, se vai sair no meio, bem certinho. Puxa o fio para frente, coloca outra laçada na agulha e tira os dois juntos. Pronto, começamos a nossa subida. Essa vai ser de um ponto sozinho e um aumento. Aí, eu percebi que eu comecei errado, pois eu gosto do primeiro ponto fazer o aumento no final. Então, eu desmanchei, deixei ele sozinho para fazer o aumento depois. Aí, o próximo era sozinho. E esse terceiro é com aumento. O próximo é sozinho. E agora, o próximo é com aumento.
Gente, esse barulhinho que vocês estão escutando é do bebedouro da minha gata. Tô gravando esse áudio agora à noite, tá um silêncio. Aí fica o barulhinho do bebedouro dela. Eu dou uma conferida para ver se eu não fiz nenhum ponto errado, porque pode acontecer. E sigo tecendo, um sozinho, 2 juntos. Agora a gente tá chegando no final, eu vou fazer o próximo sozinho. Fiz o próximo sozinho e agora nesse primeiro eu vou fazer o aumento dele, para ficar dois no mesmo espaço. Assim, eu totalizei 18 pontos, e agora eu ajusto e vou finalizar, então, essa base. Ela fica assim com três carreiras e um total de 18 pontos. Agora, eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Ao invés de cortar o fio, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouco de fio para não precisar cortar ele. Então, eu meço umas 5 voltas, que é o suficiente para fazer o acabamento, e sobra um pouquinho. Então, eu dei 5 voltinhas ali e vou cortar o fio. Agora, eu puxo tudo pra gente fazer aquele acabamento invisível, né? O acabamento simulando um ponto ali. Eu coloco a agulha de trás pra frente e puxo o fio lá pra trás, nesse primeiro espaço, né? Puxo o fio todo lá, e agora eu vou inserir a agulha ali por trás, pegando essa alcinha do ponto, mais uma perninha do Vzinho e puxando o fio por dentro daí. E jogo lá pra trás. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto baixíssimo, então, para fazer o acabamento dessa base. Eu tenho essa mania, gente, de a cada pouco ajustar. Então, como esse fio ele tem elastano, para não ficar fechado, né, como a gente fala, eu vou ajustando sempre a cada ponto. Aqui eu já finalizei, então, esse acabamento de ponto baixíssimo, e eu vou fazer o fechamento da mesma forma, puxando o fio lá pra trás, embaixo, né, dessas 2 alcinhas desse V. E agora, colocando a agulha por baixo ali, entrando dentro do V e puxando ele pra dentro. E assim, a gente simula um ponto. Agora, eu vou esconder esse resto de fio, pra depois fazer o acabamento, né? O acabamento que eu faço é com uma cola, mas eu gosto sempre de esconder o fio primeiro. Pronto, já tá escondidinho ali, agora eu corto. E depois eu faço o acabamento com a cola. Agora, a gente já vai subir. Eu vou fazer do lado direito, mesmo eu vou subir ele, mas se você quiser virar e fazer esse lado direito pra baixo, também dá pra ser.
Nessa primeira carreira, eu gosto de usar o fio conduzido. Peguei esse que eu havia cortado ali, o restinho, e vou usar todo ao redor para conduzir. Por que que eu faço isso? Porque a tendência da primeira carreira fica mais fechada. Então, eu faço dessa forma, eu uso um fio conduzido para ficar mais firme e não correr o risco de fechar. E assim eu vou tecendo. Essa junção do fio que fica ali que o fio ele é enroladinho, né? Então, ele fica aquela abertura ali no meio. Eu gosto de deixar ela pra cima na hora de pegar com a agulha. Ela fica pra cima na hora que eu pego. Porque quando eu puxo, daí ele fica escondidinho. Não fica aparecendo. Agora, eu finalizei a primeira carreira, eu ajusto, né? Eu tenho essa mania sempre de moldar com a mão, né? Sempre, sempre. E ajusto. E agora eu corto esse fio que eu tava usando ele como conduzido, né? Pra gente subir pra segunda carreira. Segunda carreira também a gente fecha assim, puxando o fio lá pra trás. Coloca a agulha ali no meio do ponto. Como eu usei o conduzido, a gente tem que colocar a agulha por baixo desse fio conduzido, tá? E pronto, meu primeiro pontinho. Agora, a gente vai pro segundo. Sempre passa a agulha por baixo do fio, porque se passar por cima aparece. Então, tem que ser sempre por baixo do fio que tá ali conduzindo. Às vezes pode ficar mais difícil, porque eu tô fazendo o ponto bem apertado, mas confere bem e passa por baixo do fio conduzido. Não sei se vocês conseguiram ver ele ali, tentei mostrar. E agora eu tô inserindo a agulha por baixo dele, ó, consegui sair lá do outro lado. Como era repetida, né, carreira, acelerei para vocês, agora eu vou fechar essa segunda carreira para subir para a terceira. Mesma coisa, o fechamento, né? Vamos fazer uma terceira carreira. Eu vou sempre arrumando para deixar essa parte do fio, né, das bordinhas enroladinhas pra cima, pra não aparecer. Olha, aí apareceu, tá vendo? Aí eu vou desmanchar e vou refazer. Vou ajustar ali pra ficar pra cima e vou refazer esse ponto.
Se você não se importa que apareça, não tem problema. É porque eu gosto que não apareça, sabe? Então, eu não me importo de desmanchar e refazer o ponto. Sempre vou ajustando, arrumando os pontinhos. E sigo fazendo. Finalizamos a terceira carreira e agora a gente vai subir para a quarta carreira. Eu deixo bem justinho esse ponto de trás, para não ficar aquele excesso de fio por dentro, sabe? Agora a gente vai seguir fazer a quarta carreira. E lá vai a Ju desmanchar de novo, para acertar. Acelerei e finalizei as 4 carreiras. Agora eu vou medir. O que que acontece? Esse fio ele é mais fino que os dos outros cachepôs que eu fiz, né? Ele é mais fininho. No outro cachepô eu fiz 4 carreiras e já foi o suficiente, porque o fio era mais grosso e eu também usei uma agulha maior, eu usei a 6 nesse. Então, ele ficou com 4 carreiras apenas. O fio é mais fino e eu também estou usando uma agulha mais fina. Então, ele não deu a medida que eu preciso. Então, eu vou fazer mais uma carreira para dar a medida que a gente precisa do vasinho da suculenta. Vou subir mais uma carreira. Não compartilhei ela com vocês porque é a mesma coisa, né? Então, fechou agora, ó. Ficou do mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer o acabamento nessa borda. O que que acontece? Se eu fosse fazer os pontos baixíssimos ali, igual eu fiz lá embaixo, eu iria tirar aquela medida de 5 voltas e cortar. Como eu não vou fazer aquele baixíssimo ali embaixo, eu já cortei o fio, tá, gente? Peguei uma agulha mais fina, essa é de 4 milímetros, só pra fazer esse acabamento. Já tô puxando ali, já vou esconder também o fio ali pra trás. E vamos pro acabamento desse cachepô. Eu gosto de deixar ele assim, sem o baixíssimo. Eu acho que fica mais delicado. Mas, se você quiser fazer, também fica muito bonito. Eu vou fazer pra vocês 1 ou 2 pontinhos pra você ver como ficaria. Se você resolver fazer com esse acabamento de baixo, que é o ponto baixíssimo, né? Olha, vou fazer mais um.
ficaria assim. Mas como eu não vou fazer, né? Então, eu vou compartilhar com vocês como eu vou finalizar esse cachepô. Depois eu vou colocar a cola ali. Já vou cortar. E depois eu passo a cola ali. Eu uso essa 793 da Tech Bond. Você coloca um pinguinho, dá uma seguradinha, ela dá uma esquenta assim e cola. É uma super bond de potente. Eu vou usar esse fio de juta, porque eu vou colocar esse pingente. Aí eu acho que fica delicadinho. Aí eu uso esse caneco para poder colocar ele. Para passar o fio, então, eu vou usar essa agulha de 4 milímetros, mais fininha. E vou fazer o ponto baixíssimo por toda a volta com esse fio de juta. Se você quiser usar um fio de amigurumi, um fio mais fino, também fica bem bonito. Eu vou usar esse de juta porque eu confesso que eu gosto bastante do efeito que ele dá. Nesse ponto baixíssimo com o fio de juta, como não tem nada de elastano, não faz muito apertado, deixa ele mais folgadinho assim. Não folgado demais, né? Mas também não aperta, porque senão ele vai fechar a peça. Vai fazendo e vai ajustando também, que daí você consegue perceber se tá muito apertado ou muito solto o seu ponto. Eu vou colocar agora o caneco para depois a gente pendurar o pingente. Como ele é um fio fininho, eu consigo passar os dois fiozinhos, né, ali por dentro do caneco. Quando é fio de malha, eu passo somente em um, mas daí eu corto o fio, eu dou aquelas 5 voltas para cortar o fio. Continuo tecendo. Vai ficar uma gracinha com o pingente, né, gente? Vou tecendo até chegar no final. Deixo um pouco de fio e vou cortar para fazer o acabamento. Aquele mesmo acabamento, simulando, né, um ponto baixíssimo. Gente, se vocês estiverem gostando desse passo a passo, curte para mim, para me ajudar, né, a trazer mais vídeos, pequenos tutoriais para vocês. E se ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Puxei ali, agora também vou puxar pra dentro, passando, né, pelo fio de malha, eu vou puxar pra dentro pra fazer o acabamento. Eu vou dar um nozinho ali, nessa rebarba ali de fio, pra não escapar. Eu dou um nozinho, eu vou cortar depois e colocar um pinguinho de cola, tá, gente? Pra segurar bastante. Segurar bem, né? Não ter problema de escapar. Olha que gracinha. Agora eu vou colocar o pingente. Pra colocar o pingente no caneco, eu vou usar essa argolinha, né, como entremeio, pra ligar as duas peças. Vou usar esse alicate pra abrir ali, me ajudar a abrir, pra poder colocar tanto o pingente quanto o caneco.
Aperta delicadamente, né, gente? Se apertar muito forte, entorta tudo, que é bem delicado essa argolinha de entremeio. Olha que gracinha que ficou. Eu achei uma fofurinha. Claro que se você não quiser colocar pingente, você pode colocar um lacinho, ou deixar sem nada, ou fazer o acabamento com fio de malha, esse ponto baixíssimo, como eu falei pra vocês. Ou colocar uma tagzinha, que nem os outros ali que eu fiz, que eu coloquei tagzinha. Fica a critério de vocês. Para finalizar, eu coloco um papelzinho embaixo, porque eu molho, né, a suculenta para não manchar o cachepô. E encaixou certinho. Olha que gracinha que ficou. Eu adoro esses cachepôzinhos para colocar na casa, assim. Eu acho uma fofura. Gostaram, gente? Comentem aí se vocês gostaram. Vocês podem colocar o pingente, como eu fiz, colocar tag, deixar sem nada, também fica legal. Dá para aproveitar e fazer vários com restinhos de fio para decorar sua casa, para presentear alguém. Ele fica com a medida de 7 por 7, mais ou menos. 7 de altura por 7 de largura, né, ali de diâmetro, no caso. Mas é bom você conferir com o potinho da sua suculenta para ver se encaixa certinho. Quem fizer, compartilha comigo, eu vou gostar de ver.